Aí, agora está filmando. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos fazer as conexões entre as palavras e eu havia passado um vídeo para vocês assistirem antes de chegarem aqui, né? Para saberem em que situações que a gente junta uma palavra com a outra. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é: eu nunca vou juntar uma palavra com a outra se elas não estiverem dentro do mesmo bloco. Por isso que a gente fez a pausa primeiro. Já separamos entre pausas, então essa palavra aqui, ó, eu não vou juntar com essa por um motivo óbvio. Uma tá para lá, outra tá para cá. A pausa já fez a separação. Então, esse é o primeiro passo. Quem que assistiu aquele vídeo pode me dizer mais uma situação onde eu junto as palavras? Quem lembra? Eu não assisti. Você não assistiu, Neureci? Mais um de cada vez, hein, gente? Sem tumulto. Você assistiu, Marcos? Não tive tempo. Ixi, a Elaine assistiu, né? Da outra vez já. O que você lembra, Elaine? Tá com o microfone fechado. Elaine, você tá com o microfone fechado. No caso, quando é o oposto das consoantes tópicas, não é isso? Você tem umas consoantes que não, continuous sounds, aí você junta. Quando você tem uma palavra terminando em consoante e a próxima terminando em vogal. Quer ver? Vamos achar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. I had a. Aqui a gente vai falar junto. Had a. Had a. Consoante e vogal. Quando as consoantes stops terminam uma palavra e depois dela vem uma outra consoante, aí a gente não fala ela. Que é o caso que eu coloco essa barrinha aqui, ó. Tá? Se viesse uma sílaba com vogal, aqui a gente iria juntar. Um outro caso, quando a gente tem dois sons iguais ou parecidos. Lembram daquela história dos homo-orgânicos que a gente trabalhou lá nas músicas nos últimos meses? Homo-orgânicos são sons parecidos, consoantes. Como, por exemplo, o D e o T, o P e o B, o K e o G, G, o F e o V, o S e o Z, são sons parecidos. Então, não precisa ser exatamente igual. Ele sendo o movimento da boca parecido, você já vai juntar. Conforme a gente vai vendo aqui na prática, vocês vão percebendo isso. E o terceiro caso em que a gente junta é quando as palavras terminam com uma vogal especial, que é a vogal Né? E, gente, a vogal E. Por que que ela é especial? Porque ela não tem som no final das palavras. Ó, olha a transcrição da palavra sometime. Nem no final da sílaba, ó, da sílaba some, olha como é que é a transcrição da sílaba some. Não tem aquele E ali no final. E da sílaba time, olha como é a transcrição. Time, aquele E, ele só existe na escrita. O que significa, então, que esta sílaba ou esta palavra terminou com som de consoante? Aí eu volto para a regra número 1. Terminou com consoante? Se a próxima palavra vier com vogal, nós vamos juntar, tá? Então, são esses três casos aí, basicamente, que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Não dá tempo de eu explicar muito aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês assistam aquele vídeo que está lá no grupo, que explica bem certinho. Tem vários exemplos legais lá. Hoje a gente vai pegar a parte prática já, tá? Senão a gente não dá conta no tempo que a gente tem. Então vamos lá. Elaine, só uma única dúvida só. Quando termina em E, você disse que vai utilizar E. Sozinho você não fala, né? Mas, sei lá, vou dar um exemplo aqui meio besta aqui, vamos ver. Eu falar sometime on, né? Aí vai virar o quê? Sometime... Mon. Eu não vou Mon. Aham. sometime on. Isso. Você junta o Eu M vou com continuar, forma uma sílaba ali. Mon. Mon. Você vai escutar um mon. eu vou continuar não falando E, né? Exatamente. Você vai falar mo. Mo. Você vai formar uma sílaba ali. O M. Tá bom. Isso. A gente vai ver muito isso aqui hoje, tá? Então, começaremos aqui, né? Onde aparece o. Só vamos estudar as frases do TED, né? Vocês sabem. Sorry to bug you. Would you mind looking at my shopping mall design again?
this one is cheaper. But if you check this out, you'll see it has a much better natural flow. Cheaper one. I said, let me do my email. Yeah, you're right. He ain't right. You're a schmuck. Look at it. Guys, hey, Grandpa. Oh my God. When did you get so handsome? Nessa frase aqui, gente. Então, ó, agora chegou a parte que começa a ficar legal aqui o nosso estudo. Esse D vai passar para lá. When did you? When did you? A gente vai escutar um chiado aqui, ó. Did you, tá? Vai escutar um de, por causa do Y, tá, gente? O D mais o Y aqui na junção vai ficar de. When did you? Esse T aqui, ó. Por vir uma consoante depois, a gente não vai falar esse T. Por isso eu vou colocar uma barrinha aqui, tá? Get so handsome. Mesma coisa acontece com esse D aqui, ó. When did you get so handsome? Tá bom? Então, a gente vai começar a jogar uma letra de uma palavra para outra agora. When did you get so handsome? E por que que aqui eu não coloquei um I, coloquei um E? Não é o I longo, não é did, é did. É um som de I com o formato da boca em E. Did. When did you get so handsome? E aqui é um E aberto. Handsome, tá bom? Vamos para a próxima. So, Michael, I had a wonderful idea. Ó, depois eu volto para vocês verem. So, Michael, I had da. Aqui, esse D vai passar para a próxima palavra. I had da. Você vai escutar um da ali. Wonderful idea. Esse L do wonderful vai passar para lá. Você vai escutar um lie. Wonderful idea. Tá bom? Por causa da pausa, Não é por causa da pausa. eu Não é. falo porque eles passam para lá, no caso. Da qual palavra você está falando? Esse primeiro que você passou aqui, Eu nunca vou isso. passar uma letra de uma pausa para outra. A pausa ela faz uma separação entre os blocos. É Isso. só dentro. Imagine que entre uma pausa e outra é uma bolha. Você só vai mexer ali dentro. Depois você vai para outra. Daí você mexe na outra. Então aqui, ó, você vai escutar assim, ó, I had da. Você vai escutar um da aqui. Da onde que surgiu esse da? É esse D com esse A. Você vai escutar um lie, é esse L com esse I aqui, ó. Wonderful idea, tá? Eu vou passar mais uma vez o áudio para vocês ouvirem. Uma ideia. Ó, So, Michael, I had a wonderful idea. Idea, escutaram? Idea? uhum. Então, eu estou fazendo toda a transformação aqui, vocês não precisam escrever nada aí, depois eu mando, tá? Se preocupem Tá. em escutar isso que eu estou mostrando. Your mother's playing canasta with her friends tonight. Ó, o que acontece nessa? Esse T aqui, como ele é um stop, quem não sabe o que eu estou falando que é um stop, tem uma aula dentro do curso que chama As Consoantes Stops. Vocês vão lá e assistam, que não dá tempo de eu explicar aqui, tá? Quando ela está no final da frase, no final de uma pausa, eu vou escolher se eu falo ou não. Eu posso falar tonight, porque agora eu vou relaxar. Vem uma pausa. Ou eu posso falar tonight. Eu posso suprimir ela, tá? Tanto faz. É o falante que escolhe na hora. Aqui, ó. Esse TH aqui, ele vai complicar a vida na hora de falar with her. With her. E são duas palavras átonas. São duas palavras que não são importantes. As palavras importantes nessa frase são canasta e friends. Então, essas palavras aqui, essas duas palavras aqui, elas vão acabar se juntando pela falta de importância que elas têm. Então, esse F aqui, ó, referente ao TH, né, with, ele praticamente vai sumir também. With her. E esse H também.
with her friends. With their friends. Vamos escutar para ver se é isso. So, Michael, I had a wonderful idea. Your mother's playing canasta with her friends tonight. With her. Fica assim, né? With her friends tonight, tá? A junção desses dois sons aqui, ó, para facilitar, porque são palavras de ligação só, né? Acabou ficando aquilo ali. E o resto não tem mais onde ligar, tá, gente? Só isso. And I thought, oh, what a great opportunity. And I thought, olha o que acontece com esse T aqui, ó. Esse T tá no final de uma pausa, né? Tá no final, não tem nada para juntar com ele. Então ele pode falar o T, oh, and I thought. Pode falar. Ou a pessoa pode não falar, oh, and I thought, tá? Ele escolheu não falar. Olha o que acontece com esse T aqui, ó. Esse aqui vai juntar com esse A, tá? Então a gente vai jogar esse T para lá. Nesta junção, a gente vai reduzir o T para um som mais simples, que para nós em português é um R. What a great, tá? Esse T aqui, como ele também está numa final, dá para falar ou dá para não falar, você escolhe. Opportunity. Tá certo? Vou voltar um pouquinho para vocês ouvirem. Your mother's playing canasta with her friends tonight. I thought, oh, what a great opportunity. What a great opportunity. Gente, se vocês tiverem com alguma dúvida, perguntem, tá? Queria te perguntar, Elaine, aí em cima, Your Mother's Play, que está grifado. Na verdade, Junta- esse grifo aqui é do corretor automático que tem, não fui eu que grifei, tá? Tá. Ah, não, era isso que eu Tanta estava. coisa aqui que ele apareceu esse grifo e agora eu não sei desfazer. Depois eu vou ter que ir lá na Ah, tirar. tudo bem. Oi, Elaine. Oi. Esse processo que você está fazendo hoje é após a gente ter estudado as pausas, né? Isso. Porque quando a gente colocou essa transcrição aí, algumas coisas a gente já foi juntando, você lembra? Já foi Isso, Mônica. juntando. Então, olha, o processo é o seguinte. Primeiro, a questão das pausas e das palavras isoladas não importa. Você pode fazer em qualquer ordem, não faz diferença. Mas lembra que eu passei para vocês uma hierarquia, quer dizer, tem coisas que são mais importantes do que as outras. Então, na minha visão, a primeira coisa é a pausa. Porque senão você vai querer juntar coisa que não pode. Separou as pausas, você pode achar a pronúncia das palavras isoladas. A pronúncia das palavras isoladas é como se fosse cada tijolinho da parede. Cada tijolinho é único, já tem o seu jeitinho. Mas quando a gente faz uma parede, depois a gente passa massa, pinta, deixa da cor que quer, o tijolo já nem aparece mais. Cada tijolo isolado já não importa mais. O que importa é uma coisa maior, que é a frase. Então, as palavras, elas se misturam, elas perdem sons, perdem características e se transformam um pouquinho mais por influência das palavras que estão antes e depois. É porque no caso aí a gente já tinha separado, né? Colocado Já direitinho tinha colocado aí. as pausas na semana passada e já tinha É, feito a transcrição das palavras difíceis, isso, que foi isso, há 15 dias atrás. sim. Eu trabalhei com vocês naquela aula só as palavras difíceis, porque as palavras que são óbvias, que nem aqui, ó, great, todo mundo sabe. Então a gente não precisava ficar Uhum. numa aula fazendo isso. Daí eu fiz sozinha e mandei para vocês pronto, né? Mas é exatamente essa etapa. Pausa, Aí hoje está palavras fazendo outra isoladas. separação. Não, a separação já está aqui. A separação já está aqui. Eu estou juntando agora palavras. É. Juntando uma palavra com outra. Transcreveu, fez a pausa, agora juntando. Agora é conexões, se chama conexão entre as palavras. É. E na semana que vem Bem. a gente vai achar o ritmo da frase baseado nas sílabas tônicas, que daí é onde o milagre acontece. Viu, Elaine? Só uma pequena dúvida aqui, só para eu ficar me preparando aqui. Por exemplo, nessa frase aí, vou falar do meu jeito, tá? Your mother's playing canasta. Eu estou entendendo. Quando eu for gravar mesmo, para finalizar o processo, eu vou gravar o quê? Eu vou falar assim, ó, your mother's.
Ou eu vou falar? Você pode Vou falar fazer como o você seguinte. conseguir. Se você conseguir falar Your, tudo, fica melhor. porque tem uma pausa, certo? Vou falar. Your mother playing canasta? É. Ó, Marcos, é assim, ó, se você conseguir falar a frase inteira, fica melhor. Quanto menos quebra, fica mais bonito, fica mais fácil para eu editar depois. Ou você pode quebrar o mínimo possível. Por exemplo, Your mother's playing canasta, vai até aqui. With her friends tonight. Você quebra, não em todas as quebras, você tenta reduzir até onde você conseguir. Mas eu faço isso vamos supor, em duas gravações separadas. Eu posso dar se eu der Eu uma vou longa fazer com pausa, você. fazer. Eu vou fazer com você pelo Zoom. Aí você vai falar, eu vou falar, não, tá horrível, faz de novo. Eu vou te corrigindo. Ah, vai ser separado, assim, a gente vai conversar? Isso. A gente vai abrir pelo Ah, Zoom. tá. Você vai falando, depois eu pego, eu gravo, aí eu pego o recorte só daquela frase e jogo lá no vídeo. Chega comigo, Marcos. Entendi. Chega comigo que vai. Que nem gravar um filme, né? Não se perde nada, né? Isso. Aham. Não se perde nada. Tanto é que os atores começam a fala da onde que eles pararam, se deu algum problema, né? Exatamente. Entendi. Fique tranquilo que dá certo. E a gente fala aqui, ai, nossa, como esses caras são inteligentes, memoriza tudo, né? Mal sabe como que é a coisa. É. Não, gente, edição de vídeo é uma coisa que, olha, a gente, quando começa a trabalhar com isso, começa a ver o milagre que os caras fazem, né? Tá, Não, então vamos. mais uma dúvida para eu apagar da minha memória aqui. Eu sei que você está ensinando o jeito corretíssimo, vou falar bem assim, corretíssimo de falar, certo? Uhum. Pronúncia. Mas se eu, numa conversa formal, você é americano, eu estou conversando com você, vou falar what a great opportunity. E eu falo assim para você, Elaine, what a great opportunity. Você entende normalmente? Entende, Marcos, entende. Inclusive, essa pergunta que você me fez, eu quero um dia fazer uma aula só sobre isso, só para explicar o porquê disso, tá? Essa pergunta que você me fez, ela merece, assim, muito, muito pensamento, muita meditação em cima dela, tá? Eu tô com isso na minha cabeça já há um tempo, tô esperando a oportunidade para a gente conversar sobre isso de uma maneira mais aprofundada, com mais atenção, e eu tô com vontade de fazer isso em breve. Sabe por que eu estou perguntando isso? Claro, Você claro, imagino. lembra aquele técnico de futebol, Joel Santana? Claro, claro. Todo mundo, cara. Pô, ele conseguia se comunicar com o time da África do Sul em inglês, falando daquele jeito. Eu falei, pô, será que se a gente conversando um pouquinho melhor, não, Gente, pois né? a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Sim, pode falar, Neurici. Não, eu estou vendo aqui nessa frase, I fought, I fought for a great, What a great opportunity. for a great. Esse aí saiu de onde? Esse A aqui? Não, na última frase, na última quebra. Esse? É. Esse é esse O aqui, ó. A. Ah, Vai perguntando, gente, não deixe passar nada. Às vezes pode ter tá algum. bom. Marcos, Ah, eu parei para pensar nisso pelo seguinte: semana passada, conversando com uma aluna, eu fiz uma correção ali para ela das palavras e tal. Aí ela falou assim: não, pode corrigir, teacher, imagina, corrige, porque eu comprei teu curso, não foi para falar feio, não, eu quero falar bonito. E eu fiquei pensando nessa frase dela, né? Falei, gente, a questão não é o que você acha bonito ou o que você acha feio. É o que vai ser mais compreendido, é como as pessoas usam. Então, a gente que está aprendendo é que tem que se adaptar a como a língua é. E não querer falar assim, mas na minha língua eu sou carioca, eu falo dó. E os outros que entendam. Não é bem assim, gente. Você vai dificultar para os outros se você não falar o som correto. Não é uma questão de ser bonito, de ser feio, de achar bonito ou feio. Mas eu quero abordar esse assunto com vocês assim com muita clareza, com muita calma, para vocês entenderem a relevância dessa matéria aqui, tá? Mas vamos deixar isso para um outro dia, tá bom? Quem certo. sabe a gente faça isso no último dia, quando vai ser a apresentação dessa dublagem aqui, tá? Acho que é uma boa oportunidade. Eu tô com isso na minha mente, tá? Fique tranquilo. Vamos lá, vamos para a próxima. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. You, me and Ben. Olha o que acontece aqui, ó. Esse D aqui é uma stop.
como vem uma consoante depois, ele não falou. You Ben should go. Mesma coisa aqui, ó. Esse D do should é uma stop. Como vem uma consoante depois, ele não falou esse D. Should go, go, né? Não é que não fala completamente, não é should go, é should go. Ele corta na metade. Should go, tá? And mesma coisa acontece com esse D aqui, ó. Esse D, como vem uma consoante depois, que é o né, o do H, and have, então a gente não fala esse D. Vocês estão entendendo que eu estou sublinhando as coisas na linha de baixo, mas a palavra que a gente está se referindo, ela está na linha de cima, né? Vocês estão acompanhando isso. And ó, o que acontece com esse V? Esse V vai passar para a próxima palavra. Have, have. Have a boy. Esse E não tem som. Então, na verdade, a minha palavra acabou no V, eu junto o V com A. Have. Boys night out. Esse T vai passar para a próxima. Quando ele passa, a gente troca ele por um R. Boys night out. Tudo isso aqui que eu estou falando do T, do R, tem as aulas gravadas certinho, gente. Tem uma aula só sobre a letra T, sobre a letra R, sobre as stops. Se vocês forem fonética e assistir, tá tudo lá. Vale a pena quem não assistiu ainda, porque é um conteúdo Ele incrível. está entre vogais, né? Isso aí. Aqui a gente não tem tempo de falar dos detalhes, porque eu considero que vocês já assistiram, né? A gente já está colocando na prática. Vou voltar, então, essa frase para vocês perceberem as mudanças que eu fiz, ó. And Ben should go and have a boys' night out. Voltando. A great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night out. Boys' night and have a... Escutaram o vá? Have a. Mais uma vez. Great opportunity. You, me, and Ben should go and have a boys' night. Have a. Escutaram vá? Agora eu quero que vocês escutem aqui, ó. Night out. Vou soltar agora. Night out. Night out. Night Foi? out. Deu Night direitinho para ouvir. Direitinho, né? Vai lá, vamos para... You mean you can't? What do you mean you can't? Então aqui, ó, esse T do what, War. aqui tem vários motivos para não falar esse T. Primeiro que ele é uma stop e depois vem uma consoante, já seria um motivo. Segundo é que o T e o D são homorgânicos, são sons iguais, ó. Da. São praticamente o mesmo som. O que muda entre eles é a quantidade de ar que a gente solta. Então, são dois motivos para você não falar esse T aqui. What do you mean? Só que quando eu junto aqui, what do you mean? Como essas duas palavras aqui, elas não são fortes, elas são átonas. A força está no mean, a gente vai correr. What do you mean? A gente vai reduzir essa junção aqui, ó, para um R. What do you mean? Porque a gente está correndo para chegar na palavra mean. What do you mean? Quando a gente corre dessa forma, a gente reduz os sons. Na redução, gente, a gente vai sempre para um som mais simples, que solta menos ar. Então, ali o T, o R, o D são sons parecidos, e o R é o mais fraco de todos. Esse R que é na ponta da língua, né? Era. Tá bom? Vou voltar então um pouquinho. He and Ben should go and have a boys' night out. Can't. You mean you can't? You have to eat. Viu que ele corre? What do you mean you can't? Sometime. You have to eat sometime. You have to eat sometime. Aqui não tem nada para juntar. You have to eat sometime. Voltando nessa aqui. Boys' night out. Can't. You mean you can't? You have to eat sometime. You have to eat sometime. Esse T aqui, gente, foi uma redução também. Mas você pode falar to também. Pode falar to, tá? Ele falou to mesmo, né? Ele não reduziu. Eu vou deixar to. We could whistle at pretty girls. We could go. Aqui, ó, mesma coisa. Esse D eu não vou falar porque vem o G depois dele. We could go. We could whistle. Mesma coisa com esse D aqui, ó. We could whistle. Mesma coisa com esse T aqui do at.
Não vou falar porque depois dele vem uma consoante. É pretty girls, tá bom? É pretty girls. We could whistle at pretty girls. Veja que esse L aqui, ó, ele não juntou com a palavra, com aqui, ó, igual ele juntou lá em cima na outra palavra que terminava em L. Né? Whistle at pretty girls. I'm down. You have to eat sometime. We could whistle at pretty girls. I'm down for that. Entendeu? See? Aqui você não escutou let, igual a gente escutou aqui, ó. Vai repetir, Leque? Posso repetir sim. Onde que foi? Não, essa última. Aqui, ó. Nessa palavra aqui, ó. Wonderful É. lie. Aqui a gente escutou um lie, né? Uhum. Aqui a gente não escutou o le. Por quê? Porque cada um tá para um lado, tá separado por pausa. Whistle at pretty girls. Vou repetir essa frase então. Time we could whistle at pretty girls. Ok? I'm down for that. See, he's down. I don't know Sim, não, nada para juntar. what it means, but he's down. I don't know what it means. Então, o que que vai acontecer aqui? Esse T vai para lá. Quando ele vai para lá, ele vai virar um R. I don't know what it means. Esse T aqui não vai ser falado. What it means, por causa da consoante que vem depois. I don't know what it means. Esse T aqui do but não vai ser falado por causa do H que vem depois do tá? But he's down. Nessa frase é isso. I'm down for that. See, he's down. I don't know what it means, but he's down. What it means, but he's down. É isso aí, gente. Elaine, só uma dúvida aqui. Eu entendi nitidamente que ele falou I don't know, né? Uhum. Só que eu vejo muita gente, muito americano falar I don't know. Sim, Marcos, é assim, ó. Tem coisas que a pessoa escolhe na hora de falar, não é uma regra. Por exemplo, eu posso falar, a Neureci mora lá perto de casa. Ou eu posso falar lá perto de casa. Dependendo da hora que eu tiver com mais vontade de falar de um jeito ou de outro, a mesma pessoa pode falar de um jeito ou de outro. Não é uma questão de sotaque. É uma questão de escolha na hora. Então, ele poderia ter falado, I don't know, se ele quisesse, mas ele quis falar, Isso I don't know. acontece muito em música também, né? Sim, Por exemplo, tem uma música que chama You Are My Love. Numa conversa normal, você pode falar You Are My Love, You Are Uhum. My Love. Mas na Uhum. música não dá. Na música fala Oh, You Are My Love. Porque a música tem a questão, Cantando é horrível, né? Eu ele tem que cantando sou fazer o horrível. número de sílabas para dar certinho a métrica. Então, nesse caso, ele tem que respeitar a métrica porque foi a composição da música. Tudo isso, gente, é muito legal de pensar, né? É muito louco. Mas, assim, tem coisas que são questão de sotaque, só para vocês entenderem, de sotaques dentro do inglês. Então, a gente tem sotaque britânico, sotaque americano, sotaque australiano. Dentro dos Estados Unidos tem um monte de sotaque. Existe variação de sotaque. E existe sotaque brasileiro que não é nenhum sotaque dentro do inglês. É a gente que Uhum. põe a nossa língua para o inglês. Aí eles não vão entender. Vai ser um esforço para eles entenderem o que a gente está falando, colocando o nosso som na palavra. E existe coisa que não é questão de sotaque, é questão de a mesma pessoa pode falar hoje de um jeito e amanhã de outro jeito. Que nem hoje eu quero falar perto de casa e amanhã eu quero falar perto de casa. Eu, com o meu próprio sotaque, não mudei o sotaque. Um dia eu quis falar de um jeito, outro dia eu quis falar de outro. Então, essa questão aqui pode ser I don't know, pode ser I don't know, depende da velocidade que ele está falando. Tá bom? Hey, please. Don't give me that finger. Então, vai lá. Aqui, ó. Eu não sei se vocês escutam esse T. O normal é não escutar por causa desse consoante que vem depois. Só que como ele está falando muito devagar, don't give me that finger, é capaz de a gente escutar esse T aqui. Deixa eu voltar mais um pouquinho. I don't know what it means, but he's down. Hey, please. Don't give me that finger. A gente escuta um T aqui, né? Don't, porque ele está falando muito devagar. Don't give me that finger. Então, eu vou deixar o T aqui sem a barra. Give me that finger. E esse aqui?
por Ele causa fala- da consoante que vem depois, that finger. Don't give me that finger. Vamos ver se tem aquele T ali. I don't know what it means, but he's down. Hey, please. Don't give me that finger. That finger, that finger. Ele corta esse T aqui, né? No meio. Vai te deal. I'll make you. Você escuta um Q aqui, ó. Esse K vai para lá. I'll make you deal, tá bom? Vai te deal. Ok? I'll make you deal. If you come, I'll show you the quadra. If you come. Então, vamos lá. Esse F aqui vai passar para lá. Só deixa eu botar em minúsculo aqui. If you come. Aqui tem que falar bem o M, hein? Come. Tem que juntar o lábio. If you come, I'll show you the quarter trick. Não tem mais nada para juntar. É só isso mesmo. Will you look at the man? I'll tell you the secret. Tell you. Vamos ver se ele junta esse L aqui, ó, gente. Se ele junta esse L aqui, tá? Tell you. Será que a gente escuta um liu ali? Will you look at the man? Secret. Vocês escutaram liu? I'll tell you liu. Sim. Muito bom. Don't you want to know? Aqui, ó, o T vai passar para lá. Só que nesta passagem, quando a gente junta o T com um Y, você vai escutar um chiado aqui, ó. Tch, tch, tá bom? Aqui não é o D puro, não é don't you, é don't you, tá? Don't you wanna know how I... Vou voltar. You do this. Don't you, tá? Gente, quando a gente tem um T com uma letra I, que nem aqui, ó, pathetic, mas aqui reduziu. Vê se tem algum outro. Tem que ser sempre o D puro, né? Que nem na palavra still. Não pode falar still. Esse chiado aqui é quando você junta duas palavras diferentes, o T e o Y, tá? Daí fica tch. Stupid trick. I've always known. Can you let me do my work? You've always known. Olha que legal. Aqui que você falou, ó, Marcos. Esse E não existe na fala, na fonética. Então, esse V vai passar para lá. Você vai escutar aqui um vó. You've always, tá bom? Eu vou voltar para vocês tentarem ouvir o vó aí, nessa frase. Known. Escutaram vó? You've always known? Não. Não? Não. Eu vou pôr de novo. Known. Então, não. Escutou esse vó aqui, gente? O vó. Ele fala muito bem esse homem. Que é, Urineide? Ele fala para dentro, não sei como. Até foi essa hora que o Marcos falou, né, Marcos? Num outro dia ali, porque realmente ele tá meio chorando ali, ele tá meio triste, por isso que ele tá falando para dentro. Mas eu gostaria muito que vocês ouvissem esse vó aqui. Eu não ouvi, não. Vamos aí mais uma vez. Voltarei. You've always known. You've always known. Tá? Lu, quando você fala, eu escuto perfeitamente, mas tá E quando meio ele que. fala, né? Quando volta Não, lá tá meio que falhando, não sei. Aqui pra mim. Também acho que. É. Por isso que eu não consigo ouvir Engraçado, esse toda vó. vez que chega nessa frase, vocês falam isso. Já repararam? Toda Mas vez. é verdade, a gente escuta E a só gente não um escuta ele falando só o final.
É. Só o finalzinho. Eu vou passar lá no grupo É. esse vídeo aqui, daí vocês podem escutar em casa direto do YouTube, cada um no seu computador, o vídeo, né? Sem ser pelo Zoom. Talvez aqui, transmitir daqui para lá, perde a qualidade um pouco. Mas daí vocês escutam de novo, tá? Onde que tá isso? Ah, aqui não é a nossa frase. Da onde que surgiu esse T aqui? Ixi. I'm so sorry I barged in. Esse T, gente, é a terminação do passado dessa palavra aqui, que voltou Ver. esse I aqui. Escrevi com I, vou falar E, né? Barged in. Hum, Tá? E esse DJ é o som desse G aqui. Barge, tá? Barge. parte. Então, esse G está representado por esse D aqui. E este D é esse T aqui. Barged in, barged in. I'm so sorry I barged in. Olha só que legal. Esse E não existe. A palavra termina em V. Então, esse V vai passar para lá. I love you, you. Love you. Voltando aqui. Love you, son, tá bom? Daí ele vai repetir love you aqui, vai dizer. Pá. Vamos para a frase das meninas. Deixa eu... Peraí. Não estou conseguindo baixar ali. Tenho que aumentar. Vir aqui. E agora diminuir. Michael, are you awake? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse R vai passar para lá. Gente, esse R não é o R que foi reduzido do T, tá? Esse R é o R verdadeiro. Quando a gente escreve com R, a Mônica já sabe, né, Mônica, que eu encho tanto o saco dela com isso. Quando a gente escreve com R, a gente enrola a língua para trás. Are you awake? Tá? É diferente do R aqui, ó, quando a gente escreve com T. Michael, are you awake? Mesma coisa, ó. Are you? Então, esse R aqui vai passar para lá. Are you awake? Oh, it's just a dream. Terrible, terrible dream. What's that, Michael? Veja que essa pausa aqui foi bem rápida, né? A gente não escuta esse T aqui, ó. What's that, Michael? Tá? Por quê? Por que que não escuta? Como ele tá no final aqui, a gente pode escolher falar ou não. Ela poderia ter falado What's that, Michael? Mas ela escolheu falar What's that, Michael? Voltando. Dream. Terrible, terrible dream. You had a bad dream. Gente, aqui será que tem uma junção? Had a bad dream? Eu acho que tem, hein? Vamos escutar de novo. Dream. Terrible, terrible dream. Aqui não tem pausa. Aqui vai ficar assim, ó. You had the bad dream. Ah, olha que legal. Terminando com letras iguais, o que a gente vai fazer? Eu, Vai eliminar uma delas. Tirar um. You had the bad dream. You had the bad dream. Eu quero que vocês escutem aqui, ó. O da, you had da, tá bom? E bad dream, como fica só um D aqui. You had a bad dream. Vou voltar.
was just a dream. Terrible, terrible dream. It's not likely you had a bad dream. You had a bad dream. You had a bad dream. Tá certinho aqui, né? Oh, Shaggy the Miracle Dog? The miracle dog. Não tem nada para juntar aqui. Yeah, if he hadn't knocked you on your noggin. Agora começam as frases boas dela. If he had knocked you. Aqui a gente vai juntar esse T para lá. Knocked you. E quando a gente junta o T com o Y, gente, a gente escuta o chiado. Knocked you, knocked you. Da onde que eu tirei esse T? Som do D. É o som desse D aqui, ó. Às vezes o verbo no passado, gente, esse D vai ter som de D, às vezes ele vai ter som de T. Depende da qual consoante que está antes, tá? Então, nessa palavra, ele vai ter som de T. Knock to, knock to, knock to. Ó, bem certinho como tá aqui, ó. Knock to. If he hadn't, aqui, esse T não vai ser falado porque depois dele vem uma consoante, um som, tá, gente? Não importa como que escreve. Esse K aqui é Não. mudo. A palavra é Não knock. é qualquer consoante. Qualquer consoante. Só que o que eu Eu tô falo desse dizendo é D. que esse K é mudo, então não conta na hora de falar. Você conta só o N, tá? Eu falo o D, né? Que você tornou um T aí. Qual, Mônica? Por causa do D, o D se tornou um T por causa do consoante K. Por causa desse K aqui. Mas nem todas consoantes, né? Não. São só algumas. Uhum. Isso aqui, gente, quando que você vai saber se o verbo no passado termina com som de T ou de D? Eu tenho uma aula que explica isso, chamada pronúncia dos verbos no passado, alguma coisa assim. Se vocês quiserem, eu passo depois, mas só vale a pena você estudar isso se você já estudou os verbos no passado, senão não vai fazer sentido, tá? Deixa para a hora certa que daí vai fazer sentido. If he had knocked you on your, knocked you on your. Então, esse N vai passar para lá. On your, tá bom? On your noggin. Voltando. Oh, Shaggy the Miracle Dog? Yeah, if he hadn't knocked you on your noggin, you would. If he had knocked you on your noggin. Deu para entender aqui, ó? Knocked you on your. Vamos mais para frente. Uma palavra E difícil. essa mulher tem umas frases compridas. Wouldn't have had the CAT scan that found the cancer before it spread too far. You wouldn't have had the CAT scan that found the... Aqui, ó, o que que vai acontecer? Prestem atenção. Aqui a gente não tem um som de D, parecido com D. The. Na verdade, é um D no meio dos dentes. The. Esse som é muito parecido com esse. Então, a gente vai fazer uma vez só. Found the. Found. Então, esse D aqui vai sumir, porque aqui nós temos um som muito parecido. Found the cancer. Found the cancer. Um outro motivo é porque aqui o D é uma stop também, e aí vem uma consoante, a gente já poderia suprimir, né? Mas são dois motivos, então, para não falar o dele. Found the cancer before it. Aqui, ó. Esse R vai para a próxima palavra. Before it. Esse T não vai ser ouvido porque vem uma consoante depois. Before it spreads too far. Before it spread too far. Voltando essa frase. Essa frase é comprida, hein, gente? Quem for trabalhar nela vai ter que Essa mulher foi falar tanto. se dedicar bastante aí. Cancer. You're the only person in the world Opa, to não gain voltou? weight. Again, you wouldn't have had the CAT scan that found the cancer before it spread You too wouldn't have had the CAT scan that found the cancer before it spread too far. É isso aí, tá certinho por enquanto. Aí é um trocadilho legal do verbo ter no presente e no passado, né? Uhum, exatamente. Falar have cancer, né? Não, Uhum. teve, né? Had. Uhum, exatamente. Isso aí se chama contraste. Quando a gente faz um contraste com a informação que foi passada, a gente coloca ênfase naquela palavra. I have cancer. No, you had cancer.
Essa palavra vai ficar bem forte na fala. I had cancer. No, you had cancer. Viram que o had ficou bem forte aqui, né? Ó, esse D, ele é um stop. Como vem uma consoante depois, a gente não vai ouvir esse D. You had cancer. You're the only person in the world to gain weight during chemo. You're the only person in the world. Então, o que que acontecerá aqui? Esse N vai para lá. Person in the world. Person in the world. To gain weight during chemo. Só isso. You're the only person in the world to gain weight during chemo. É só isso. Voltando um pouquinho. Oh, yeah, I had cancer. You're the only person in the world to gain weight during chemo. That's probably what caused your heart attack. That's probably what caused your heart attack. Vamos ver se essa pausa aqui realmente existe. Lembra que na aula passada eu falei assim, gente, aqui dá para pôr pausa em alguns lugares? Eu não me lembro em quais lugares que foram que a gente acrescentou. Eu quero saber se aqui a gente deixa ou tira. That's probably what caused you. Ó, esse T do what é um stop. Como vem uma consoante depois, a gente não vai ouvir. What caused your. Vamos ver. Sir, you're the only person in the world to gain weight during chemo. That's probably what caused your heart attack. That's probably what caused your. Eu acho que aqui ela junta. Opa. Esse D vai para lá. Caused your. Vejam se vocês escutam um your aqui, ó. Caused your. Sir, you're the only person in the world to gain weight during chemo. That's probably what caused your heart attack. Caused your heart attack. Caused your. Mesma coisa, gente. Quando a gente junta o D de uma palavra com o Y de outra palavra, nós vamos escutar um chiado aqui, ó. Não vai ficar dior, vai ficar your. Caused your heart attack. Esse T aqui vai para lá. Heart attack. Quando ele vai para lá, ele pode ser reduzido. Ele pode ser reduzido. Então, assim, os homoorgânicos dessa classe aqui são o T, o D e o R e o N. São todos feitos na mesma posição da boca. Ta, da, ra, na. É tudo igual à produção dessas 4 sons aqui. Por isso a gente chama de homoorgânicos. Eles são iguais. Então, o T reduz para o D, que reduz para o R, que reduz para o N. Cada vez vai saindo menos ar. Por isso, aqui, nessa redução aqui, a gente pode colocar um som de R, se quiser, heart attack. Mas ela fez um som de D, que também é uma redução, heart attack. Eu imagino que, porque já tem um R no final da sílaba aqui, ó, heart attack, ficar 2 sons seguidos de R ia ficar difícil. Então, fala heart attack. Reduziu para um D, tá bom? Heart attack. You're the only person in the world to gain weight during chemo. That's probably what caused your heart attack. Heart attack, tá? Elaine, Oi. no caso aqui, nesse momento aqui, o D com Y ficou um J. Jor. Em outros momentos ele pode ficar um X. O X é quando junta com o T. Então, por exemplo, o Ah, tá. T e Y. o Ok. T, o chiado do Uhum. T é tch, e o chiado do D é d. Ah, sim. Uhum. É a mesma função com som parecido. Tá, Só vamos para lembrar do Christian Dior, né? Ele era travesti. isso. Gente, tudo isso aqui que eu tô Dior. falando, eu tenho, para cada assunto que eu tô falando, tem uma aula teórica lá gravada, explicando o que que é consoante stop, explicando tudo isso que eu tô falando com bastante calma, desenhado. Então, se você não viu ainda, veja lá, que daí na próxima você vai entender melhor. I thought they weaned you off the morphine. Olha só. I thought they weaned you. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ó, Mônica. Esse D vai passar para lá. Como é um D mais um Y, a gente vai escutar o D. D, weaned you off the morphine. Agora, aqui eu estou na dúvida. I thought, tá? Dessa pausa. Vou ouvir de novo.
Okay, Mr. Junk Food. Since the head injury, you have weaned you off the morphine. That's probably what caused your heart attack. I thought they weaned you off the morphine. I thought, tá certinho. I thought they weaned you off the morphine. Certinho. Okay, Mr. Junk Food. Ok, Mr. Junk Food. Nada para juntar aqui. Since the head injury, you haven't been healthy at full time. Since, ó, gente, lembra que a gente estava conversando ontem naquela aula ali? Escreveu com I, som de E, tá? Since the head injury. Esse D aqui vai passar para a próxima sílaba. Head injury. Since the head injury, you haven't been healthy a full day. Só isso. O resto fica do jeito que tá. When exactly did I hurt my head? When was it? Like 6 years ago? Olha que legal. When was it? Esse S aqui, ele tem um som de Z nessa palavra. When was it? Você vai escutar Z, Z. When was it? Vou voltar para vocês ouvirem esse Z aqui, ó. Hurt my head? When was it? Like When was it? Escutaram? Z. Like 6 years ago. Quando a gente junta aqui, ó, gente, o X da questão com o Y, tem gente que fala assim, ó, em vez de falar 6 years, fala 6 years, 6 years, 6 years. Tá? Faz esse chiado aí no X. 6 years ago. Ela faz isso. 6 years ago. Então, nessa junção de passar o x, esse x é o som do X. X, tá? 6 years ago. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar só o som do S para lá, tá? Só que eu vou passar assim, ó. Vou passar ele com som de sh. 6 years ago, tá bom? 6 years ago. Vamos ouvir de novo. When exactly did I hurt my head? when was it? Like 6 years ago? 6 years ago. 6 years ago, tá bom? O que que Só você uma tanto coisa, escreve, né? Mônica? Oi, pode falar? Mônica tá escrevendo tanto. Pode falar. Não, o que você fala com... Bom, eu já sabia disso. Muitas palavras que é com I, você vai falar com som de E, beard, bird e tal. Mas por que que no nosso ouvido eu tenho a nítida impressão que eu ouço o I e não o E? Já Você vou pode ver que ela falou, né? já vou te mostrar. Já vou te mostrar. Marcos, mas você está fazendo cada pergunta importante hoje. Isso aqui é um assunto que a gente vai trabalhar na terça da semana que vem, na música, tá? Porque é o seguinte, ó. Aqui são as posições das vogais dependendo da altura da língua, tá? Quando a gente escreve com I, ele está nessa posição aqui, ó. Ship, ship. Ele não é nem um E, como eu falo, não é na mesma posição do E. Mas ele está mais perto de ser um E do que de ser um I. Olha como ele está 2 casas longe do I e ele está só uma casa longe do E. Nós não temos esse som na nossa língua. Por isso, se a gente fizer um E, a gente vai errar menos do que se a gente fizer um I. É por esse motivo que eu falo que é um E. Se você entender que é um E, você vai errar menos. Não é exatamente um E, mas a gente não tem esse som. Para nós é muito difícil fazer. Só que ele é muito parecido com o E. Por ele ser escrito com I, você se engana. Lendo a palavra com I, você quer escutar o I, mas ele está longe, 2 casas do I, ó. Ele é mais longe do I do que do E. Tá? Isso aqui eu vou Tá vendo? explicar na aula do dia Interessante. 17 com bastante exemplos da nossa música, tá bom? Mas, Elaine, eu estava escrevendo a junção aqui do T mais o I, Mas eu vou te mandar o o D PDF. mais o I, o D mais o I, é para mim memorizar aqui. Usou Tá bom. tabela. Ai, ai. Mas tudo isso aqui, gente, é coisa assim, é muito conteúdo, né? Não é numa vez que vocês pegam, por isso que é legal participar de vários projetos. Cada vez eu vou falando a mesma coisa 1000 vezes. Por que que vocês acham que eu já sei decor tudo isso? Porque eu já falei muitas vezes isso aqui. Aí vocês vão, lembrei, aquela vez também tinha. Sabe aquela história? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É assim que a gente vai pegando. Tá, vamos para a próxima. 6 more years. No, no, it skipped all my sickness. I'm gonna go ask them to cut back on the commissioners. I'm gonna go ask them to cut back on your... Olha só, esse K aqui da palavra ask,
Ele é um stop. Depois dele vem uma consoante, que é o som do TH aqui em cima, tá? Eu coloquei um som de D aqui. Não é exatamente D, é Z, Z. Mas tudo bem. Então, a gente não vai ouvir esse K por causa do D que vem depois. Ask them, tá bom? I'm gonna go ask them to cut back. Mesma coisa com esse T, cut back. Esse K é um stop. Eu posso ouvi-lo ou não, porque ele está no final. Cut back on Já dá your, para descansar. on your painkillers. Ó, Marcos, aqui é a mesma coisa. Ó, escrevi com I, eu transcrevo com E. Porque se você falar killers, você vai errar menos do que se você falar killers. Porque daí vai ser um som muito longe do que é de verdade. Tá? Painkillers. Só o Killers é outro sentido, totalmente diferente, né? Por Eu quê? acho que é assassino, né? Assassino, se não me engano. É, mas aqui Killer. painkillers é o que eles chamam analgésico, porque é um remédio que mata a dor. Ele é assassino de dor. É o que a gente fala Ótimo. analgésico, é painkillers em inglês. Tá, aqui deu? Vou botar mais uma vez essa frase, então. I'm gonna go ask them to cut back on your painkillers. Stoner, don't go. Sis, Oh, no, it skipped all my sickness. I'm gonna go ask them to cut back on the painkillers. Stoner, Ok? Gente, depois, durante a semana, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão lá no vídeo, coloca numa velocidade mais lenta. Põe bem perto da orelha, assim, escuta, escuta, escuta. Até você entender aqui cada som por que que tá aqui, tá bom? Que pra gente que já sabe, é muito óbvio tudo isso. E de repente você não sabe, mas de onde que ela tirou aquele J, aquela letra que não tá escrita? É, eu tô tentando explicar tudo que eu tô fazendo aqui, mas às vezes alguma coisa passa, né? E aí vocês colocam lá no grupo qualquer dúvida, tá? don't go. sis, That's not bad for you. Ixi, nervoso. That's not bad. Olha só, esse T aqui é um stop, não vamos falar that's not bad. Esse D aqui é um stop, podemos falar ou não. For your. Esse R vai para lá. For your. Third. Aqui eu coloquei um F, mas vocês sabem que é, né? Third liposuction. Tá tudo certinho aí, não tem mais nada para juntar. One more tummy tuck should take. One more tummy tuck should take. Esse D aqui, ó, a gente não vai falar porque depois dele vem uma consoante. Take care. Aqui, ó, dois sons iguais. Apesar de um ser escrito com K, esse E não tem som, ele não existe. Então a palavra terminou no K. E o próximo é um som de K, é o mesmo som, só escreve com outra letra. Então nós vamos eliminar um deles, vai ficar take care, take care. Take care of. E esse R vai para lá. Take care of it. E esse V vai para lá. Opa, take care of it. Olha como mudou tudo. Should take care of it. Should take care of it. Cada final de palavra foi para a próxima. Should take care of it. Vamos voltar para vocês ouvirem. Looks like a tongue. Licking. Look, I should go. Bill's waiting. Opa, Should voltamos. take. One more tummy tuck should take. Should take care of it. Tá? Looks like a tongue. Licking. Look, I should go. Bill's waiting for me downstairs. Look, I should go. Aqui, ó, é uma stop também. I should go. Bill, ó, aqui escreve com I, Bill, mas eu coloquei um E. Bill, não é Bill, Bill. Bill's waiting for me downstairs. Não tem mais nada para juntar aí. Esse K, gente, aqui, ó, ele é uma stop também. A pessoa pode falar se quiser ou não. Nesse caso, ela falou. Look, I should go. Bill's waiting for me downstairs. Vamos para cá agora.
Bill, you still with Speedo Torpedo? Whatever happened to forever and ever, honey? Forever and ever. Forever and ever. Gente, vocês escutam esse D aqui com esse E, endeavor? Será que ela fala endeavor ou ela engole o D? Vamos voltar. Whatever happened to forever and ever, honey? Forever and ever. O que vocês acham? Eu vou te dar uma. Fala, Marcos. Não, é que tem uma música do Demis Roussos, que era um grego, né? Não, grego ou egípcio, não sei, um barbudão. E ele tinha uma música que chamava Forever and Ever, né? É, mas Nitidamente na música, ele nitidamente na música cantava Forever and Ever. aham, mas isso é uma questão da escolha da pessoa na hora. Ela pode falar forever and ever e pode reduzir forever and ever. Eu estou perguntando se ela aqui falou de um jeito ou de outro, tá? Isso aqui a pessoa pode falar dos dois jeitos. Torpedo? Whatever happened to forever and ever, honey? Forever and ever. Eu tenho a impressão que ela fala and ever, forever and ever. Mas tanto faz. Aqui você pode falar forever and ever. Assim, ó. Forever and ever também dá. Vou deixar assim, ó. Forever Mas and ever. o Michael também fala, né? Ele fala também. forever and ever. Ele tira o D. Ele tira Tira o esse... D. O dele é mais claro de perceber. Forever and ever. Tá, vamos embora. Look, Michael, I'm trying to have a civilized relationship with you, but Essa frase ficou grande também. Look, Michael. Aqui também é uma stop. Também temos a opção de falar ou não. Look, Michael. I'm trying to have a civilized relationship with you. Esse F aqui eu vou passar para lá. With you, tá bom? With you. For the kids' sake. E aqui temos dois sons iguais. Então, nós falaremos apenas um deles. For the kids' sake, tá bom? Vamos eliminar um. Kids' sake. look, Michael, I'm trying to have a civilized relationship with you for the kids' sake. I really want to be friends, but I can't do that if you... I really wanna be friends, but I... Então, esse T aqui vai passar para lá. Ao passar para lá, ele é Não é. repetido por um R. But I can't do that. Esse T aqui não vai ser ouvido por causa do D que vem depois. But I can't do that. Esse T aqui é um stop. Eu posso falar ou não. Do that. If you... Esse F vai passar para outra. If you... I really wanna be friends, but I can't do that if you... Vamos ouvir mais uma vez. Relationship with you for the kids' sake. I really want to be friends, but I can't do that if you... Would you stop? Aqui, ó, esse T aqui, na verdade, o que que ela fez? Ela juntou that if you. Ela virou um R aqui. I can't do that if you. You for the kids' sake. I really want to be friends, but I can't do that if you... Would you stop? Tá? I can't do that if you. Então aqui ela reduziu o T para um R. Would you stop flapping that thing? Would you? Ó, aqui vai acontecer de novo. Esse D vai passar para lá. Ao passar, a gente vai colocar o chiado aqui. Would you, tá? Would you stop flapping that thing? Esse T do that nós não vamos ouvir por causa do F que vem depois. That thing. Would you stop flapping that thing? Ó. That thing. I really want to be friends, but I can't do that if you... Would you stop flapping that thing? Vai ficar Ah? nervosa. Que nervoso, né? Nossa. You done. Gente, aqui o som é de A. You done, tá bom? You done. Look, Bill's my husband. Look. Aqui eu vou pôr mais um sinalzinho aqui do stop. Look. Bill's my husband. Bill's my husband. Nada mais pra juntar? Please learn to accept that. I really... Please learn to accept that. Esse T aqui do accept não vamos ouvir por causa do D que vem depois. Accept that. I really have to go. Pronto, gente, é isso aí. Não tem mais nada para juntar. Look, Bill's my husband.
Please don't accept that. I really have to go. Tá bom, Tchau, meu gente? Então, assim, eu vou passar esse PDF para vocês daqui a pouquinho. Passo o vídeo lá de novo para quem perdeu também, lá no grupo. E eu vou passar uma aula muito importante que vocês têm que assistir. Quem não assistir não vai entender o que nós vamos fazer na próxima semana. Sobre o ritmo da língua, que é a base, são as sílabas tônicas, o porquê que se faz tudo isso, porquê que junta, porque tudo, a ideia vai se fechar nesse próximo conteúdo que vocês vão entender. E aí, na semana que vem, a gente vai se reunir para fazer o ritmo das frases, que é uma coisa bem legal. Então, o que eu vou colocar lá entre hoje e amanhã, vocês têm que fazer, senão vocês não vão acompanhar, tá? Ou, mas claro, pode entrar aqui e assistir sem, só como ouvinte, sem participar muito, né? Não tem problema também. Esses assuntos, gente, são coisas que vocês não entendem fazendo uma vez só. E nem é a pretensão também, tá? Se você está achando muito difícil, relaxe, não tem problema. Conforme os projetos vão passando, você participa 2, 3 vezes, você vai pegar o sentido das coisas. Não fique se cobrando, se estressando se você estiver achando difícil, tá? Esse conteúdo aqui é super, super avançado. Então, primeiro que depende de conhecer um monte de vocabulário, né? Tem gente que está num nível básico aqui de inglês, não tem o vocabulário ainda, mas eu não impeço que ninguém assista esse curso. Eu acho que tudo é válido e você vai pegando experiência. Mas tenha noção que talvez você não tenha capacidade de compreender tudo ainda. Não tem problema, relaxe. Futuramente você vai entender cada vez melhor, tá bom? Mas sempre participe, não deixe de participar. Quem for querer fazer a dublagem, a partir de agora já é o momento de vocês começarem a treinar essas frases, apesar de que a gente não terminou ainda o estudo, mas já dá para começar a tentar ler as frases. Já vão gravando um áudio para mim e mandando durante essa semana, tá? Para eu poder ir corrigindo vocês. E eu acho que é isso aí por hoje, gente. Acho. É isso, deixa eu parar. Próxima quarta-feira, né? Eu falei que é quarta, né? Eu botei lá. O que eu É. falei lá tá valendo, gente. Eu não tô com a minha agenda aqui agora. Não, é quarta. Mas é isso aí mesmo, é na quarta. Quarta-feira é melhor para mim. Que bom. É porque eu tive que assumir algumas aulas na quinta que eu não estava planejando e daí complicou a minha quinta-feira. Mas, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês discordarem do que foi falado ali, quando vocês estiverem ouvindo durante a semana, coloquem lá no grupo, teacher, na frase tal, assim, eu não entendi isso aqui, da onde que veio esse som, tá? Daí a gente vai ajustando. Porque vocês perceberam, né? Muita coisa é da forma que a pessoa escolheu falar naquela hora. Uhum. Muita coisa não é questão de sotaque, é escolha. Outras coisas são questão de sotaque. Tem coisas que você pode levar do português para o inglês e às vezes vai dar certo, e tem coisas que não pode. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Tá bom, meu povo? Bom final de semana. Para vocês também, queridos. Um abraço. Tchau para todos. Bom final de semana. Bom final de semana, boa semana. Até mais.